Bora ver essa carreira. Então, saiu errado. Tem um negócio bem legal aqui, que é na linha daquela ações scriptadas que eu quero passar. Eu vou passar de novo só para ver se alguém consegue perceber o que foi bom nessa pegada do boi que saiu errado. Eu não sei se vocês viram, mas teve um negócio aqui que foi muito bom, que dá para vocês replicarem. Inclusive, se você quer ver isso na prática, corra um boi e peça para alguém filmar. A chance de você pensar que você correu o boi muito melhor do que você realmente correu, que você deu a saída de sela, ou que você deu o posicionamento, que você fez a volta, a chance de você pensar que você fez muito melhor do que você realmente fez quando você vê o vídeo é sempre maior. É sempre isso que acontece. Você corre o boi e você pensa, pô, fiz tudo, cara, certo. Aí quando você vai olhar o vídeo, na verdade, não foi aquilo tudo. Tem outro exemplo aqui que é extremo para mim, que é muito bom e isso me traz muita satisfação, que é de outro aluno. Eu vou passar e eu quero que vocês percebam qual foi a atenção, ou qual foi realmente esse posicionamento e fundamento que ele fez. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Esse bate-papo que a gente está fazendo aqui é o Papo de Vaqueiro Live, e o Papo de Vaqueiro Live, ele traz estratégia, técnicas, direcionamento para você que está começando na vaquejada, que é iniciante, ou para você que corre na categoria aspirante. E aí, Ricardo, bem-vindo. Então, se você quer melhorar o seu desempenho, você quer chegar a derrubar 2 vezes mais boi, você está no lugar certo. O Papo de Vaqueiro vai tratar isso, vai te direcionar para isso. E se você não me conhece, eu sou o Aécio Levi, eu ensino os vaqueiros a melhorarem o desempenho deles, conseguindo levar eles a derrubar 2 vezes mais boi. Esse é o grande foco meu. E aí, Murilo, bem-vindo. E hoje a gente vai falar o maior erro de quem está começando na vaquejada. Então, vocês sabem que eu sempre gosto de pôr essas anotações, mas hoje eu não vou começar falando. Hoje eu vou começar perguntando. E aí, Rani? Grande esteira, meu. Vamos botar pegada esse ano ainda, viu, Rani? Então, eu queria perguntar para vocês. Para vocês, se vocês pudessem chutar, qual é o maior erro que talvez se você estiver começando, você acha que você está cometendo? Ou para quem até já corre vaquejada, qual é o maior erro que você enxerga nos vaqueiros iniciantes que estão começando na vaquejada agora? Ou talvez qual seja o maior erro mais frequente que você comete quando você está na vaquejada? Eu nem vou seguir, eu quero fazer isso mais uma vez mais dinâmico possível, e é muito bom que vocês parem e reflitam. E aí, Rodrigo, é muito bom fazer desse jeito, porque você não vai só aparecer aqui, assistir alguma coisa, e você não vai parar para refletir, talvez. Até se você não corre, você está querendo correr, e você talvez só monte na casa com os amigos. O que é que você acha que a maioria das pessoas cometem? Olha, tem uns caras aí falando um negócio mais ou menos nessa linha. O Matheus falou o seguinte: controle das rédeas na saída. Na saída da cancela, na saída para soltar o boi. Matheus, me dá mais contexto, mas eu acho que você já está na linha. E aí, Wesley? Quero que vocês respondam. Qual é o maior erro de quem está começando a vaquejada? Olha aí, o Murilo deu outra boa. O Murilo falou o seguinte: querer pular as etapas, está na linha. Está na linha do que o Murilo falou. Querer pular as etapas e ir direto à faixa, sem dizer que tá uma boa cancela e uma boa corrida. É nessa linha, Murilo, que a gente vai falar hoje. Na cancela, é o que o Matheus falou, e o Matheus, pô, dei mau valor. O Matheus foi super crítico com ele mesmo e falou que ele mesmo comete. E tem que ser crítico mesmo. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é você reconhecer para você poder melhorar. Bom, nervosismo, sem dúvida nenhuma, mas durante a carreira, talvez eu não dê o contexto correto, cara, mas é nessa linha. Na carreira, qual é o maior erro que as pessoas têm no começo? O Wesley falou, o maior erro é focar só na derrubada e não saber controlar os movimentos dos cavalos, saber por etapas. Rapaz, o Kleber falou, rapaz é moído. é nessa linha mesmo. Eu acho que vocês estão na linha e, bom, acho que foi bom, deu para um monte de gente refletir. Tem um monte de gente no Instagram e no Instagram você não vai ver os vídeos que eu preparei para passar, para que a gente enxergue isso bem melhor. É quase tudo errado no começo, a Ingrid falou, a Sofia. Bom, é o seguinte, um dos maiores erros, e
eu não só vou falar os erros, mas no final eu quero passar para vocês, ao decorrer desse nosso bate-papo, uma forma que você vai utilizar para toda vez que você tiver acesso a praticar a vaquejada, você consiga realmente melhorar isso. Porque não adianta você assistir isso aqui, você sair e você esquecer de tudo e ficar cometendo o mesmo erro. Então, a intenção de hoje é a gente passar por esse erro, mas não só passar por ele e dizer e passar para vocês como é que eu consigo realmente melhorar isso, como é que eu consigo ajustar o meu treino para que consiga melhorar na próxima vez que eu for correr boi. Porque senão não tem qual a intenção de você estar aqui, né? Tem alguns comentários aqui. O Samuel falou: comecei semana passada, tive dificuldade na carreira em conseguir pegar o rabo do boi e conseguir manter o controle na cela. Pô, Samuel, acho que você praticamente respondeu o que eu estou perguntando. Bom, o Murilo matou a charada. E obrigado pela participação, Murilo. É muito melhor quando eu bato um papo com vocês participando. É o seguinte, o Murilo falou: ter pressa para pegar o rabo do boi sem antes posicionar bem o cavalo. Além disso, Murilo matou a charada. É exatamente isso. Mas em cima do Murilo eu vou falar o porquê, na verdade, isso é um erro e porque isso nos atrapalha tanto. É o seguinte, o Murilo falou: ter pressa em pegar o rabo do boi sem antes posicionar bem o cavalo. Tem a posição do cavalo, então por que a gente está falando sobre isso hoje? Perfeito, Murilo. Muito bom, cara. Por quê? Esse é um erro, né? O Murilo matou a charada. Ele falou sem posicionar, né? A gente não posiciona o cavalo. Primeiro erro, o Murilo matou. Posicionar o cavalo. Quem participou ontem, posicionar o cavalo. Perfeito, Murilo. Qual outro erro? E aí vai ser bem dinâmico hoje mesmo. O Samuel meio que descreveu tudo também. O Samuel meio que falou um problema que ele tem, que é depois quando ele tenta pegar o rabo, ele não tem, ele perde o controle, ou talvez o equilíbrio, eu entendi dessa forma. Samuel, para quem assistiu ontem, qual o problema se a gente não posicionar bem o cavalo? Qual outro problema que tem quando eu fico só preocupado em pegar o rabo? Eu vou até deixar o comentário do Moreira, que foi muito bom. Essa pressa para pegar o rabo do boi. Quando eu não posiciono meu cavalo, eu tendo a ter uma carreira, uma velocidade muito maior do boi. Correto? Velocidade maior do boi. Outra coisa, vocês têm ideia de quanto é a velocidade impressa na carreira de boi? Isso. O Wesley falou e Wesley, eu entendi perfeitamente o que você falou, eu vou talvez falar de outra forma, só para que as pessoas tenham mais oportunidade, talvez, de interpretar, né? O Wesley falou um negócio bem que faz muito sentido, que é a carreira desmantelada, né? Então, quando eu tenho um único objetivo, só de pegar o rabo, eu não posiciono meu cavalo, o Murilo falou, o Wesley falou, é uma carreira desmantelada. O que seria uma carreira desmantelada? Por exemplo, o boi lhe trancar. Você pode atrasar o seu cavalo, então, por exemplo, o boi te trancar. É outro problema, e por isso que a gente está falando hoje. É muito mais fácil, eu vou perguntar para vocês, é muito mais fácil derrubar um boi no canto da cerca ou um boi trancando? Vou até colocar aqui. O boi no canto da cerca ou um boi trancando? Qual é o mais fácil para vocês? Ou um boi trancando? Qual é o mais fácil? Quem corre, quem já correu, quem correu pelo menos um boi, quem já puxou um boi. O Matheus falou, eu concordo, o cano da cerca é muito mais fácil, muito, do que um boi trancando. E não adianta só a gente falar, né, porque
Sim, sobre a velocidade. Vocês têm ideia, vocês podem chutar quanto. Se vocês assistiram meus stories ontem, você tem a perfeita resposta para isso. Mas quanto é a velocidade numa carreira de boi? Carlos falou, vai muito tirar um boi no cano da cerca ou trancando, depende do cavalo. Você está falando depende do cavalo, porque tem cavalos que derrubam mais do cano da cerca, eu concordo com você, e tem cavalos que derrubam mais trancando. Mas para você, se você, como vaqueiro, você acha que é mais fácil você derrubar o boi trancando ou o boi vindo no cano da cerca? Fala aí. Para mim, no cano da cerca. Principalmente porque quando você está alinhado, quando a carreira está alinhada e no cano da cerca, a, o, o seu espaço que você vai ter para o cavalo angular e correr vai ser muito maior. Não sei se vocês já tiveram isso, mas isso. O Murilo falou. Quando você tem esse alinhamento e você faz a inclinação na hora de soltar, quando o boi vem trancando, geralmente você já está inclinado, o cavalo já está inclinado, a faixa ela tende a ficar muito maior. Você tende até a ter essa visão da faixa na hora de puxar muito maior. E aí, Romário, bem-vindo. Então, cara, imagina você estar correndo muito, e para quem não tem noção de quanto é uma velocidade mais ou menos de uma carreira de boi, ontem eu postei um vídeo onde eu peguei os dados da GoPro, do GPS da GoPro, e tem lá a velocidade de quanto é que imprime a velocidade do cavalo e do boi. Então, cara, chega a 36, 37 o pico lá de quilômetros por hora na carreira de boi. Então é uma coisa muito rápida. E se a gente pega e a gente sai essa carreira, vocês veem que acelera muito rápido a saída. Vocês vão ver lá que acelera muito rápido. E, cara, se você está indo a 37 km por hora e além disso, você não está com a carreira alinhada, o boi está te trancando. E você, igual o Murilo falou, você não posicionou o seu cavalo. Você está correndo cada vez mais porque o boi está correndo solto. Não tem você e o outro cavalo lá para ajustar essa carreira. E o boi te trancando. Isso é provavelmente, sei lá, fazer assim, 75% de chance de você não ter um bom rendimento. De você não conseguir derrubar o boi. Então, tudo isso começa com esse erro, que eu vou mostrar uns vídeos para vocês agora, que começa na cancela. E nesse vídeo, vai ser inclusive um vídeo de uma aluna minha, e é bem interessante, porque eu acho que é nítido até o posicionamento da pessoa com essa ansiedade que tem para pegar o rabo do boi. E depois você vai ver que, eu acho que principalmente com a questão de ter feedback, de ter uma comunidade, de ter feedback, de conversar com outras pessoas e saber o que é correto, saindo da base, foi o que fez, sem dúvida, ela melhorar. Então, bora lá. Perfeito. Então, eu espero que vocês estejam vendo aqui. E eu vou passar o vídeo e eu quero que vocês prestem atenção. O que é que faz vocês começarem a enxergar que tem a intenção, a única intenção de na saída pegar o rabo do boi? Eu vou parar aqui. Tem alguma coisa que passa para vocês? O que é que vocês enxergaram desse vídeo que dá para perceber que ela tem a única intenção de só pegar o rabo no começo, na saída? Só pegar o rabo do boi. O que é que leva vocês a acharem? Desculpa, para quem está no Instagram, você vai ter que ir lá. Viu, Bebel? Rodrigo, Thiago, vão assistir lá no YouTube, que você vai ver os vídeos que estão passando, vai ficar muito mais fácil de se acompanhar. Eu vou passar de novo esse vídeo para que vocês. O que é que vocês acham que nesse vídeo, eu vou passar só já na saída aqui. O que é que você acha que nesse vídeo dá para perceber que ela só tem um? Perfeito, Murilo. Exatamente. O Murilo matou a charada mais uma vez. Parabéns, Murilo. Parabéns de verdade.
O Murilo matou a charada que realmente ela já sai com a mão estendida para pegar o rabo. E ela já sai da cancela até um certo ponto lá com essa mão estendida para pegar o rabo. Olha lá. Vou até dar um zoom aqui para vocês. Ó, já tá com o rabo estendido. E uma das coisas que nos ajuda muito a melhorar, eu vou até colocar aqui essas juntas, porque eu adoro usar isso. Ó, essa junta, já dá para ver que ela tá com o braço esticado todo o tempo. Você vai ver aqui, tem outro vídeo, e não sei se vocês já, já perceberam, mas sabe aquela história que o pessoal fala? Costume de casa vai à praça? Vocês já ouviram isso? Costume de casa vai à praça? Então, costume de casa, ela tava, no outro vídeo ela tava passando, costume de casa não deixa de ir à praça, né? Então você faz muito em casa, e aí, ó mesmo, ó o braço dela lá já para pegar o rabo do boi. Agora a volta dela tá boa, sem dúvida nenhuma. Esse fundamento ela tá boa, mas o problema nem era fazer o fundamento. O problema dela aqui era realmente já tá com ansiedade. Você vê que não é só o braço, ela já vem meio que posicionada para pegar o braço assim, ó, olhando para. Ela não tá nem olhando pro cavalo, tá olhando mais pro boi. Mais pro boi do que o cavalo. E aí, isso é um detalhe, mas isso é um dos maiores erros das pessoas. Eles acham que a carreira de boi, acham que a carreira de boi é você só tá fazendo a carreira de boi, ou é como se a coisa mais importante da carreira de boi fosse se você pegar o rabo. Lógico que pegar o rabo, passar a volta é um fundamento, é super importante. Não tem como se derrubar boi, você nunca vai derrubar um boi se você não passar a volta no rabo. Sem dúvida. Mas, não necessariamente é a primeira coisa que você tem que fazer. Isso é um dos erros que a maioria das pessoas fazem. E você dá pra ver que a Gisela já sai. Com a mão esticada, ela já sai olhando pro boi assim, ó. Beleza? Mas vocês acham que dá pra melhorar? Eu acho que dá pra melhorar. E às vezes, as pessoas melhoram e elas nem percebem que elas melhoram. Bora lá, ver a mesma pessoa depois de um certo tempo. O dia tá aqui, que esse boi. Ó, eu peguei esse exemplo porque foi um exemplo bem, pode dizer assim, bem extremo. Foi um exemplo onde realmente ela, pode dizer assim, lógico que era um boi mais lento, mas para mim o que mais mostrou essa evolução, em que ela acabou com a ansiedade, é que realmente ela se preocupou só em ajeitar o cavalo durante a carreira do boi, e depois que ela foi lá, depois que ajeitou a carreira do boi, foi pegar a volta. E hoje eu fiz questão de pegar vários exemplos de, de outras pessoas e de alunos, para você não dizer, essa é porque você já corre boi há muito tempo, e você já tem essa noção. Tem uns exemplos meus, lógico, exemplos bons, mas eu trouxe exemplos, inclusive da Gisele, porque às vezes a gente evolui, e para mim isso é uma super evolução. Tem muita gente que ainda corre, tem uns caboclos que eu vejo que eu acompanho, que eles correm ainda, e o cara ainda sai da cancela com a única preocupação de pegar o rabo do boi. E a Gisele aí, ó que legal. Tem outro exemplo aqui que é extremo para mim, que é muito bom e isso me traz muita satisfação, que é de outro aluno. Eu vou passar e eu quero que vocês percebam qual foi a atenção, ou qual foi realmente esse posicionamento e fundamento que ele fez nesse vídeo, mais uma vez. Olha lá. Ó, o boi saiu. Ó que legal. Ó que legal. O boi saiu errado e ele, ó,
bateu no boi, tem várias coisas boas aqui para ressaltar. E às vezes as pessoas acham que não estão evoluindo, mas cara, para mim isso é uma super evolução, porque eu já vi vídeos anteriores, mas eu quis até deixar só esse vídeo bom, onde quando o boi pegava assim, a primeira coisa que a pessoa fazia era querer pegar o rabo do boi, o Alan mesmo. E aqui o boi saiu e ele não se preocupou em pegar o rabo do boi, ó. Ele ainda foi bater no boi, ó, botou o cavalo no boi, ó que legal. E aí, ó, teve toda a paciência para pegar o rabo depois e aí derrubar o boi. Cara, isso para mim é uma consciência de carreira muito grande. Você sabe o que tem que fazer certo, é muito mais efetivo ele realmente posicionar o cavalo, tentar diminuir a velocidade do boi, igual ele fez aqui, ó. Isso aqui é consciência de carreira, ó. Ó, bateu no rabo do boi, ajustou o cavalo e teve a paciência todinha no mundo para que o esteiro pegasse o rabo do boi. Olha que negócio massa. Isso é muito top. Isso aqui, para mim, sem dúvida nenhuma, é um dos diferenciais dos vaqueiros. Então, a gente elencou aqui várias coisas. A gente passou pelo erro que a maioria das pessoas cometem, né? A gente falou porque isso é um erro e isso não ajuda você. E teve participação de várias pessoas aqui. Teve a participação do Murilo, o Romário sempre está aqui também, o Samuel, que, cara, posicionar o cavalo é um dos problemas. Quando a gente não posiciona, a gente não encosta o cavalo no rabo do boi, a tendência é que o cavalo apoiado, ele tende a ficar até mais calmo, menos, assim, menos brabo no arreio, sem dúvida nenhuma. A gente tem condição de diminuir a velocidade do boi. O boi pode chegar, a carreira do boi pode chegar até, sei lá, mais de 37 km por hora. Eu mostrei um exemplo ontem que foi medido, onde chegou numa velocidade máxima de 37 km por hora. E lógico que às vezes tem boi que passa disso, né? Então a gente tem que dominar essa velocidade do boi e realmente ter uma carreira mais ajustada, igual o Wesley falou, ou evitar que, por exemplo, a gente corra um boi quando o boi vai nos trancando cada vez mais. Porque quanto mais ele tranca, a tendência é que quando eu vou puxar um boi, eu já estou inclinado, a faixa ela vai tender nessa cinética, na dinâmica da carreira fica bem menor, não vai ter espaço para o meu cavalo correr muitas das vezes. Vai ter cavalo que muitas vezes volta e, cara, um cavalo que volta no boi trancando, você tem muito menos chance de realmente fazer esse boi, né? Porque o boi vai estar lá, o cavalo, em vez de estar querendo imprimir velocidade, ele vai estar querendo fazer aquela volta, e aí como é que ele vai desequilibrar o boi, né? Então, eu quero mostrar outros exemplos, para depois falar para vocês, pô, se eu tenho esse erro, de vez em quando eu corro nesse erro de ter a única mentalidade de querer pegar o rabo do boi e não fazer a carreira do boi. Inclusive, ó, o Leandro Cassiano, cara que eu admiro pra caramba, e Leonardo também, o irmão dele. O Leandro Cassiano é um grande exemplo de um cara que se preocupa em fazer a carreira do boi e dá muita ênfase em uma coisa que várias pessoas não acham importante, e para mim é super importante, é a volta. E, inclusive, Leandro, aproveitar a oportunidade de você estar aqui, o Leandro Cassiano faz a volta da forma que eu acho mais efetiva, não só o Leandro, o Thiago Japi também, que é realmente fazendo a elevação lateral. Então, o Leandro Cassiano, ele faz essa volta fazendo a elevação lateral, então ele tem muito mais margem para ir até o final do protetor. Parabéns. Tem muita gente que não dá valor e você é um faixa preta que realmente faz isso muito bem feito. Eu vou mostrar uns exemplos para vocês agora, outros exemplos bons, para que vocês tenham ideia que acho que muitas vezes, quando a gente não vê um exemplo desse, a gente vê mais lento e tal, entende que a corrida de boi é muito rápida, igual vocês viram no vídeo de ontem lá, que eu postei, que dá 37 km por hora, mas ainda dá tempo de fazer muita coisa. Então é melhor você seguir o passo a passo que vai te dar uma carreira muito mais controlada do que você se apressar para pegar o rabo do boi e você esquecer do boi, esquecer do cavalo e chegar lá embaixo numa carreira toda desmantelada. A sua possibilidade, a sua chance de fazer o boi valer é muito, muito menor. Então bora ver mais exemplos, e uns exemplos bem mais, vamos dizer assim, uns exemplos que fica realmente na cara, para vocês entenderem que dá tempo sim de você fazer tudo isso
de você ajustar a carreira do boi para depois você querer realmente fazer, pegar o rabo do boi e fazer várias outras coisas. Então bora lá. Vai ser uns exemplos aqui mais extremos, mas para vocês verem que, cara, é etapa por etapa para derrubar um boi. Não adianta se avexar porque não vai te ajudar em nada. Então, bora ver essa carreira. Então, saiu errado, foi buscar o boi. Tem um negócio bem legal aqui, que é na horinha daquela ações scriptadas que eu quero passar, e eu vou passar de novo só para ver se alguém consegue perceber o que foi bom nessa pegada do boi que saiu errado. Eu não sei se vocês viram, mas teve um negócio aqui que foi muito bom, que dá para vocês replicarem. Mas aqui, ó, o boi saiu errado. Ó, você vai ver que já passou um monte de tempo e ainda, ó, uns 3, 4 segundos depois que realmente eu fui pegar o rabo. Depois de ter batido no boi, ajustado a carreira, e aí foi que eu fui pegar o rabo. Esse é um dos exemplos. Eu vou passar outro exemplo para vocês verem o quanto dá tempo a gente fazer isso tudo sem ter que correr na doida para para realmente pegar o rabo e esquecer da carreira. Que só deixa muito mais difícil para derrubar o boi. Esse exemplo aqui. Tem dois exemplos aqui bem legais para mostrar. Esse exemplo é muito bom também. O boi saiu errado. Um torecozinho bom. Ó, o boi foi pro canto da cerca. Ó mesmo. E era um boi ligeiro, ó. O boi já passou da faixa de tolerância. E, vou dizer assim, o foco até agora é realmente fazer a carreira do boi. Vou até botar mais lento. Ó mesmo onde é que tá, ó. Ó, se vocês verem. Inclusive, seria até legal. Olhando, você falou eu solto. Deixa eu ver aqui. Até queria ver. Eu queria ver mais contexto. Ajuda muito quem tá começando. Soltar o que, Leandro? Até queria ver o seu comentário, que é muito importante. Para vocês aqui, ó, essa importância de fazer a carreira do boi. Talvez se eu tivesse com GPS, talvez eu até vou botar GPS nessa carreira aqui, mas eu vou chutar aqui sem o GPS, que com aquela vídeo que eu coloquei ontem, eu tinha a distância percorrida, e eu tinha a velocidade, e eu tinha a trajetória que eu fiz na pista, né? No vídeo de ontem. Aqui eu chuto que eu já estava nos mais de 50, 60 metros, ou até talvez mais, durante a carreira do boi. E foi onde eu fui pegar o rabo do boi, onde eu fui escorrer, para você ver. Ó. E deu tempo de fazer isso tudo e realmente derrubar o boi. Ó. Então, esse é um exemplo bem extremo, onde, na verdade, eu fazia a carreira do boi, e era um boi ligeiro. Eu, tentar colocar o cavalo no boi, realmente diminuir a velocidade do boi, e se preocupar com o rabo do boi já estava próximo à faixa. Na verdade, foi muito mais efetivo do que se eu tivesse tentado atrasar o meu cavalo, que era um boi ligeiro. A chance desse boi realmente me trancar ou correr muito mais era muito maior. Na verdade, aqui eu tentei pegar o boi na cerca, passou um tempo ajustando, acomodando o cavalo no rabo do boi, acomodar o cavalo junto ao boi, e depois pegar o rabo, e era um boi ligeiro, talvez é que eu passei na câmera lenta, mas eu vou mostrar para vocês. Era um boi bem ligeiro, e deu tempo de fazer isso tudo. Inclusive, lógico que tem uns poréns aqui, que é o seguinte. Beleza, você vai dizer, pô, mas você já pegou o rabo do boi bem próximo à faixa. Não é arriscado? É arriscado se você não for uma pessoa, por exemplo, que consegue masterizar o fundamento. Por exemplo, passar a volta ainda não está tão fácil para você, por exemplo.
Se você tem que dominar os fundamentos. E aqui é um exemplo do quanto é importante dominar os fundamentos. É mesmo, um boi ligeiro, passar a volta do rabo do boi já em cima. Então, se eu não dominasse essa passada da volta, a chance de eu fazer esse boi era muito pequena. Mas a ênfase que eu queria dar aqui, sem dúvida nenhuma, para vocês é isso. Cara, dá tempo. Se preocupe em fazer as coisas corretas. Dominar os fundamentos, que vai dar tempo pra você derrubar o boi. Tá vendo? Esse é um exemplo extremo, onde tinha um boi muito ligeiro, com, vamos dizer assim, que estava correndo muito, depois mais forte. Porém, o foco foi correto. As etapas, vamos dizer assim, as etapas foram feitas corretas, na sequência correta. E aí ficou muito mais fácil para você, para no final, eu tenho um cavalo que estava, vamos dizer assim, mais acomodado, o boi correndo menos, o boi não me trancou. Então tudo isso me ajuda. Talvez a gente, as carreiras do boi, a gente não começa a perceber esses detalhes que acontecem. Ah, por que eu levei um zero? Cara, porque eu levei um zero começa muitas das vezes lá no começo mesmo, lá da cancela. O zero não foi só lá embaixo. A maioria dos zeros começam lá na cancela. Esse foi um exemplo extremo. Vou passar outro exemplo aqui também, que é, por assim, outro exemplo de um bom posicionamento, um bom exemplo para vocês, de o que é que eu foco e como deveria ser feito isso, para que você tenha muito mais resultado. Você focar em fazer a carreira do boi acomodar e depois você pega o rabo do boi. Então tem esse exemplo aqui para vocês. Deixa eu adiantar aqui. Beleza. O boi passou. E aí vocês veem aqui o foco. Ó. Vocês vão ver que até aqui, ó. É só ajustar o cavalo no boi. Tá vendo? E depois que passa a volta. Que é muito diferente de você chegar aqui, em vez de estar realmente querendo fazer, ajustar a carreira, posicionar o seu cavalo, você só tem a intenção de pegar o rabo, pegar o rabo. A chance de alguém que está começando aqui fazer isso é mínima, porque talvez a maioria das pessoas iriam querer atrasar o seu cavalo aqui para pegar o rabo do boi o mais rápido possível. A chance de você esquecer o seu cavalo, deixar o boi te ganhar é enorme, por exemplo. É uma das coisas que aconteceria aqui. Mas, para mim, isso é uma das coisas que eu chamo a parte cognitiva da vaquejada. É você realmente ter consciência do que deve ser feito. É a primeira etapa. Né? Se você pegar até aquelas etapas de aprendizagem do PNL, né? Que acho que se aplica bem legal para o esporte, essa é uma das primeiras etapas, sem dúvida nenhuma. É você realmente saber o que fazer. Depois você vai tentar fazer como eu faço. Mas essa parte, eu chamo cognitiva, é porque você saber qual a sequência e como é que você deveria correr o boi. Então, é nessa linha que eu categorizo isso. Então, esse é um bom exemplo aqui, ó. O foco, tem outro boi aqui também. Vocês vão ver que, na verdade, deixa eu ver, não sei nem se tá o áudio desse aqui descendo para vocês, mas acho que vai sair agora, provavelmente. Nessa saída aqui. Ó, vocês vão ver que eu nem olho pro esteiro. Na verdade, até esqueço do esteiro. Não sei se vocês ouviram até o esteiro falar. Mas até boa parte, eu já tinha passado realmente preocupar com volta, com rabo de boi, com protetor. Depois que minha carreira está alinhada, igual o Wesley falou, a minha carreira não está desmantelada, né, Wesley? Aí sim, aí eu vou parar, olhar, me preocupar com outras coisas, não necessariamente. Outra coisa aqui,
às vezes você não vai conseguir, se você tem esse foco de, eu tenho que pegar o rabo do boi, é ansiedade, eu tenho que pegar o rabo do boi. Às vezes, cara, a gente precisa até utilizar as duas mãos, até para posicionar, não usar a força. Se você tá nessa ansiedade de pegar, você já vai sair o único foco, realmente, em posicionar o cavalo dela e segurar o cavalo dela, manter o cavalo dela durante o rabo do boi. Então, isso para mim é um grande exemplo de evolução, de consciência de carreira. Realmente, uma coisa cognitiva. Ela já sabe o que ela deve fazer muito bem. Então, beleza. Aí você deve estar se perguntando, beleza, Récio, muito legal, isso, mas como é que eu consigo sair dessa, talvez toda vez eu faço essa questão, eu tenho ainda essa ansiedade para pegar o rabo do boi, eu não consigo fazer diferente. Então, essa acho que é a parte mais legal. Agora, pra gente dar uma olhada. Henrique, no final eu vou responder. Tem as perguntas aqui. Quem quiser deixar alguma pergunta aí também no Instagram, mas tem algumas perguntas no YouTube eu vou responder. Mas agora eu queria, de novo, perguntar a vocês. Como é que eu consigo, na verdade, implementar isso? Como é que eu consigo ter essa consciência de carreira melhor? Vou até escrever aqui para vocês. Como eu consigo, para mim, essa é a parte mais legal desse nosso bate-papo. Como eu consigo melhorar a minha consciência ou essa parte cognitiva da carreira de boi? Da carreira de boi. E aí eu posso até contar um pouquinho para vocês depois, mas eu vou expor essa pergunta e eu quero que vocês reflitam, sim, um pouco sobre isso. Como é que eu poderia melhorar isso? Primeira coisa, responde para mim, vocês acham que isso pode ser melhorado ou a pessoa, se já faz isso, não melhora? Eu vou até tirar isso aqui e eu vou botar aqui. Vocês acham que é possível? É possível melhorar isso? Mas a primeira pergunta é o seguinte, é possível melhorar isso? Teve algumas respostas, o Beberto falou sim, o Henrique Cauã também falou sim. E eu perguntei isso para avaliar uma coisa. Inclusive, quem respondeu já o questionário vai ver que, enfim, não vou falar não, senão vai perder a graça do questionário. Mas eu perguntei isso, cara, é possível melhorar essa parte cognitiva da vaquejada? É possível ter um entendimento muito melhor, mas quando eu for correr, para eu fazer, certo? Eu perguntei isso com um intuito. É saber um pouco como é que você pensa. Qual a sua mentalidade? O mindset, que tá, mas assim, tá um jargão mais assim, as pessoas usam muito essa questão de mindset, que quer dizer mentalidade. Essa mentalidade é muito importante, por isso que eu fiz essa primeira pergunta. Cara, se você não acha que pode melhorar, você já está limitando-se, você já está se limitando, você já está realmente bloqueando você de alcançar algo melhor, ou de ter alguma melhoria. Porque talvez você já tenha ouvido muito sobre isso, mas tem uma pesquisadora já antiga que avaliou que tem as pessoas, Carol Dweck, que a pessoa pode ter várias mentalidades e você pode ter a mentalidade fixa ou a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é uma coisa que você acha, cara, ou você é um vaqueiro bom ou você não é. Ou você nasceu um vaqueiro bom ou você nasceu um vaqueiro ruim. Não existe treinamento que te leve a ser um vaqueiro bom. Essas pessoas que têm a mentalidade fixa. O cara que tem a mentalidade mais aberta, ele diz, eu posso ser um vaqueiro muito bom, posso sim, se eu treinar, se eu tiver esforço. Uma das coisas que mais acontece também sobre essa questão da mentalidade é que essas pessoas que têm a mentalidade fixa, ela não quer realmente falhar. Ela não quer nem tentar. Ela não dá nem a chance, vamos dizer assim, a oportunidade da dúvida de fazer algo. Então, tudo que é novo, tudo que não está
no senso comum dela, que ela já viu, ou que as pessoas que estão ao redor dela acreditam que é o certo ou melhor, ela tende a não dar chance. Ela tende a não fazer isso. Então, as pessoas que têm essa mentalidade fixa são as pessoas que geralmente têm um aprendizado muito lento, porque elas continuam fazendo mais do mesmo. Ou seja, como é que você vai mudar? Por exemplo, se você está com sobrepeso e você come lá, sei lá, gordura, come muito, come muita coisa errada todo dia, se você ainda acha que você vai emagrecer, lógico que, enfim, sobrepeso e obesidade tem várias coisas ligadas com isso, mas a questão de fazer, você fazer a mesma coisa ao mesmo todo dia, não vai fazer você melhorar. Então, beleza. Dessa pergunta, eu vou para outra. Como é que eu consigo melhorar essa questão da consciência da carreira do boi? Se vocês têm uma ideia, e eu vou até relatar um pouco do que aconteceu com a Gisele, quando eu for passar para vocês o que é que vocês poderiam fazer para melhorar, o que é que vocês devem fazer para melhorar. Mas eu queria ver a opinião. E hoje está bem legal que várias pessoas estão participando, então como é que eu consigo melhorar essa minha consciência ou essa parte cognitiva da carreira de boi? Eu não sei se vocês sabem, mas existe, existe um estudo, e, enfim, não se assuste com o estudo não, mas geralmente o nosso aprendizado, ele acontece mais ou menos assim. Você lembra, você viu uma coisa agora, beleza? E aí a chance que você, ao longo do tempo, isso aqui é tempo, é que você vai esquecendo isso. Isso é normal, beleza? Se a gente não esquecesse, cara, todo mundo ia ser exposto a uma palavra nova, a um conhecimento novo e não ia esquecer. A chance é que isso realmente todo mundo fosse super inteligente e talvez a gente já seria até um monstro, a gente já tinha acabado com a gente mesmo, né? Não sei. Mas, enfim, a gente aprende dessa forma. A gente é exposto a alguma coisa e tem esse decaimento aqui, de acordo com o tempo, a gente vai tender a esquecer isso. E aí, o fato é o seguinte, se a gente lembrar disso, vou dizer que nesse tempo aqui eu lembrei, quando eu estava esquecendo, eu lembrei disso, e aí eu ativo de novo. Ó, agora está mais esse assunto, esse fator, esse conceito, está cada vez agora mais vivo na minha mente. E aí, de acordo com o tempo, se eu não lembrar, não fazer associação, ele tende a cair de novo. E é normal. Existe uma técnica para isso, não necessariamente é a melhor técnica do mundo, mas ela explica muita coisa, que é o Spaced Repetition, ou repetição espaçada, repetition e repetição espaçada. É o seguinte, você vê alguma coisa uma vez, repetição espaçada. Existem algoritmos para você, quando você começa a lembrar um negócio cada vez mais fácil, você não é exposto a relembrar disso. Por que eu estou falando esse negócio todo e qual é o link desse Spaced Repetition ou repetição espaçada com a vaquejada? Essa parte cognitiva, para mim, eu associo muito com a parte de aprender algo fora da vaquejada. Ou você ter um conhecimento claro na sua mente, ou você ter associações claras na sua mente relacionada ao que você deve fazer na carreira de boi. É como se fosse um conhecimento mais amplo. Não só de ter a coisa mecânica da vaquejada. Então, do mesmo jeito, eu acho que é o seguinte: primeira coisa, lógico, você vai ter que saber o que é que você está fazendo certo ou errado, e para isso você tem que ter um feedback. Depois que você tem esse feedback, você vai saber o que é que deve ser feito. Então, a primeira coisa para isso, vou até deixar isso aqui, Spaced Repetition, para a gente ter isso em mente, mas a primeira coisa é você ter um feedback. E lembra que a gente falou, tudo se conecta. Lembra que a gente falou que tem as pessoas que aprendem mais rápido, ou as pessoas que têm essa mentalidade, vou dizer assim, mais aberta, mentalidade de crescimento, não mentalidade fixa? Você acha que o cara que tem a mentalidade fixa, que ele já acha que ele nasceu o melhor vaqueiro do mundo, e a tendência é que a gente sempre tem essa avaliação muito maior nossa, quando a gente pensa sobre nossa atuação e tal, quando a gente lembra, a gente sempre acha que a gente é muito melhor do que a gente é. Inclusive, se você quer ver isso na prática, corra um boi e peça para alguém filmar. A chance de você pensar que você correu o boi muito melhor do que você realmente correu, que você
deu a saída de célula, ou que você deu o posicionamento, que você fez a volta, a chance de você pensar que você fez muito melhor do que você realmente fez quando você vê o vídeo é sempre maior. É sempre isso que acontece. Você corre o boi e você pensa, pô, fiz tudo, cara, certo. Aí quando você vai olhar o vídeo, na verdade, não foi aquilo tudo. E essa questão de feedback, a tendência é que a pessoa que tem a mentalidade de fixa, ou seja, não tem essa mentalidade de crescimento, ele não vai querer ver esse feedback. Ele não vai querer ter. Inclusive, isso é uma coisa muito comum que aconteceu com as pessoas que entraram no meu curso, alguns estudantes, e eles foram contemplados com análise, etc. E quando eu fui fazer análise, eu faço análise em cima de vídeos, pode ser vídeos, todos os vídeos que eles tiveram na vaquejada. E aí teve uns caboclos, uns cheirosos, como diria um amigo meu, uns bonitão, que mandou os vídeos para mim sem nenhum zero. Ele só mandou os vídeos das melhores carreiras dele. E aí eu achei muito estranho. Inclusive foi o Pedrinho. Aí eu disse, acorda, Pedrinho, que bicho, se você não errou nenhum boi, você fez as carreiras mais certinho, alinhada, cara, talvez você já era para ser campeão de tudo aí no seu parazão. E ele falou, não, é o seguinte, eu fico com tanta raiva quando eu perco um boi, que eu não quero nem ver o vídeo. E quando tem um vídeo, eu apago. Então, bonitões e bonitonas, pelo amor de Deus, o vídeo é uma super ferramenta para você. Só que se você tiver essa mentalidade fixa, fechada, eu sei que você não vai querer o vídeo. Mas se você quer evoluir, você tem que ter um feedback. Qual a melhor forma de feedback que eu vi até agora? É uma comunidade. Para mim, é uma comunidade. Porque você tem uma comunidade lá onde você vai expor o seu exercício, as suas carreiras, e aí você vai ter alguém que vai te avaliar, e aí vai te direcionar, pô, você fez isso e isso bem, mas isso e isso não está alinhado ainda. Primeira coisa é você saber que está errado. Esse feedback pode vir de outras formas, mas eu acho que quando vem pela comunidade, lógico que tem o seu guia lá que vai fazer a primeira análise, mas pode ter outras pessoas que podem contar mais coisa ainda. E depois que você tem esse feedback, você, do mesmo jeito que quando você está aprendendo alguma coisa, qualquer conceito, você se esquece, na vaquejada você também vai se esquecer o que é que você tem que fazer. Por que na vaquejada seria diferente? Se você já tentou aprender um idioma, ou você estudou para qualquer coisa, você vai ver que você vai estudar, você vai ler, e você vai se esquecer. Do mesmo jeito na vaquejada. Então, se você tentar decorar 100 palavras de um idioma novo, agora, se eu te der 100 palavras, você acha que amanhã você vai saber as 100 palavras? Provavelmente não. Mas se você pegar 5 palavras, você vai ter muito mais chance de relembrar no outro dia. Se você leu elas, sabe a tradução, se você usou elas, melhor ainda. Mas qual é o segundo ponto? Para você poder realmente aprender mais rápido e dominar esses fundamentos, essas coisas cognitivas da vaquejada. É você ter uma repetição espaçada. Como é que eu tenho repetição espaçada? Essa? Primeira coisa, não adianta você, nas suas práticas, tentar fazer tudo. É igual você tentar decorar 100 palavras novas de um idioma novo. Então você vai pegar uma ou duas coisas que você vai fazer, você vai ter a intenção e você vai praticar. E você vai fazer isso, você vai revisar elas ou relembrar antes de pedir o boi. Antes de pedir o boi. Se você for praticar elas, por exemplo, numa passada. Lógico que se você faz parte de um programa, talvez você tenha treinamentos alternativos, coisas que você faz cotidianamente na sua casa, e aí você... Mirella, meu Deus, Mirelle, faz tempo que eu tinha te visto. Se você tem treinos alternativos, lógico que você vai fazer esses treinamentos vão ser mais frequentes, vão ser em casa e etc. E aí, você vai ter, do mesmo jeito que você está aprendendo uma coisa e você pode usar a repetição espaçada, você pode usar essa repetição espaçada também na vaquejada. Da mesma forma. Porque as chances são, a gente vai falar muito mais sobre isso, mas eu vou dar só
pode ser um teaserzinho para vocês do que vai sair um pouquinho na Semana do Vaqueiro DX. Mas tem um caboclo que ganhou um prêmio Nobel. E ele fala que a nossa cabeça tem 2 sistemas. Tem o sistema 1, que é a nossa mente subconsciente, e o sistema 2. Beleza? E aí a gente sobrevive por causa desse sistema 1, que é o subconsciente. Então a gente faz muita coisa com experiências passadas. A gente só repete o que deu certo no passado e a gente tem que fazer, a gente tende a nem parar para fazer, para pensar o que a gente está fazendo ou não. E a gente tem a nossa mente consciente. Então, o processamento dessa aqui é muito maior. Ou seja, cara, imagine que você vai dirigir um carro e toda vez que você tem que dirigir o carro, você tem que pensar, não, eu tenho que botar a minha perna esquerda na embreagem. Aí eu tenho que soltar ela devagarzinho, mas no mesmo tempo eu tenho que pegar a direita e tenho que acelerar. Mas aí eu tenho que fazer isso, pegar na direção, eu tenho que olhar no retrovisor. Imagina se você vai fazer isso com o seu sistema 2. Você acha que você vai fazer isso bem? Cara, você ia fazer muito lento. Imagina como é que seria o trânsito se todo mundo estivesse dirigindo com o sistema 2. É um negócio muito doido. Não ia dar certo, bicho. Ia ser bagunçado demais. Ia ser muito lento. Imagina aí. Então, do mesmo jeito, na vaquejada é o seguinte. Tem várias coisas que você está no sistema 2 ainda. Com a mente consciente. A gente vai falar muito mais sobre isso lá na Semana do Vaqueiro 2X. Tem muita coisa que você está lá no sistema 2 ainda, na sua mente consciente. Só que você tem que levar um monte de coisa do sistema 2 para o sistema 1. Aí você vai dizer, por que, Ais? Porque esse caboclo aqui é muito rápido. É 100 milhões de bits por segundo que ele processa. Esse aqui é 40 bits, de acordo com esses estudos. Então, se você não entendeu nada que eu falei, é o seguinte, cara, se você já sabe dirigir, você está dirigindo usando o sistema 1. Se você não sabe dirigir, você não sabe pilotar uma moto, a chance são que você está ainda no sistema 2. O sistema 2 você sabe que é lento, tem coisa que você esquece. Mas se você usar feedback e repetição espaçada, ou seja, você vai começar a criar um caminho na sua mente que vai ficar cada vez mais claro, você vai associar isso, por exemplo, uma carreira boa, o que é que você tem que fazer, mas isso você, cara, você vai pensar no começo. Inclusive a repetição espaçada é para você pensar e relembrar e fortificar essa sua associação e esse caminho na sua mente. Mas, eventualmente, isso vai virar, você vai lá para o sistema bom, que é o subconsciente, que ele é muito mais rápido. E vaquejada, vocês sabem, o caboclo corre, quem viu meu Reels lá, o caboclo vai a 30 e tantos quilômetros por hora. É bem rapidinho, você viu, lá tem trajetória, tem o percurso percorrido, é muito rápido. Então, se você tá um vaqueiro que usa muito sistema 2, tem muita oportunidade de melhoria, cara. Mas tem muita coisa. Hoje eu já dei 2 coisas para vocês aqui. Essa repetição, se você só praticar ela durante o passado do boi, vou dizer que ela vai te levar a 80 km por hora. Mas se você praticar ela com mais frequência em outros ambientes, com treino alternativo, você vai estar viajando a 160 km por hora. É essa analogia que eu faço. E feedback. Feedback é super importante. Então, se você procura uma comunidade que te ajuda, que te direciona, na verdade, não existe prática deliberada ou prática que realmente é específica sem feedback. Você tem que ter um feedback. Não adianta você praticar sem saber o que você está fazendo. Você não vai a lugar nenhum. Beleza? Pessoal, como sempre eu vou revisar. Isso foi tudo que a gente percorreu hoje. A gente hoje viu o maior erro das pessoas que estão começando na vaquejada. O maior erro, sem dúvida nenhuma, é ter uma pressa muito grande para pegar o rabo do boi. E aí, por que esse é um erro muito grave? Porque você vai esquecer de posicionar o seu cavalo, não posicionar o seu cavalo, o boi vai tender a ter uma velocidade muito maior, ou vai ter uma carreira que não é alinhada, ou seja, o boi pode também te trancar, o que a maioria das vezes é muito difícil. Ou seja, você, em vez de tirar um boi lá no canto da cerca, alinhado, com o seu cavalo mais calmo, que vai dar possibilidade de soltar e etc., talvez isso não aconteça se você não alinhar. Né, Leandro? E
Inclusive tem um faixa preta que é um super modelo. Se vocês for assistir corrida, tudo isso que eu tô falando, assiste lá no Cassiano e Leonardo correndo. Ele se preocupa muito nisso. E ele faz muito bem. Então, como é que eu consigo melhorar essa consciência, né, da minha carreira de boi? Cara, você tem que, do mesmo jeito que você aprende outras coisas, você tem que repetir isso. Uma das formas que eu vi é o seguinte: você tem que, lógico, quando você vai começar a praticar, você tem que ter feedback. Então, se você não tiver nem a mente aberta suficiente, ou você não se expõe a fazer e mostrar e gravar isso para que uma pessoa avalie e te dê um feedback, lógico que o seu aprendizado vai ser muito mais lento, porque você você vai ver que toda vez que você corre e você tem um entendimento da carreira, pela carreira na sua cabeça, mas quando você vai sentar e você vai ver o vídeo, não foi aquilo tudo. E a chance é que você pense que você correu muito melhor do que você correu sem o vídeo. Isso é normal, é porque a gente acha que a gente é o centro do mundo. A gente mesmo, a nossa cabeça pensa. Mas é ideal que você procure feedback. Então, uma das melhores formas que eu vi para dar feedback ter uma comunidade onde você vai, toda vez que praticar, você vai colocar lá o seu vídeo, o que é que você fez, para que tenha um feedback, um direcionamento, o que é que você deve focar. Não adianta você tentar abordar tudo de uma vez. Então, mesmo que você usar repetições passadas, eu sempre recomendo as pessoas usarem uma ou duas coisas que elas vão treinar e vão ter atenção naquele treino, elas vão ter intenção de melhorar aquela coisa. Então, para você não esquecer e você não ir num piloto automático e ficar fazendo mais do mesmo, nessa hora você não pode usar no seu treino só a mente subconsciente, que é o quê? Fazer o que você já fazia. E viver no piloto automático. A gente vive no piloto automático. Mas se você quer melhorar, você não pode viver no piloto automático. Então você vai pegar e vai relembrar, cara, hoje eu vou ter a intenção de fazer isso e isso, então uma, duas coisas no máximo, para você sair do piloto automático, que nesse caso é ruim, o sistema 1 nesse caso é ruim, é fazer o que você, mais do que você já faz, a mesma coisa, fazer mais do mesmo não é bom, mas você vai fazer isso com a intenção de quê? De você levar as coisas certas do sistema 2, que é mais lento, para o sistema 1. Ou seja, eu quero fazer automaticamente as coisas certas. Eu vou falar muito mais sobre isso, e como é que a gente pode realmente alavancar o conhecimento disso, para a gente ter um desenvolvimento muito melhor na vaquejada. Então, foi isso, pessoal.